Eu confesso que às vezes a minha batalha me desgasta, porque o inimigo tem tentado me fazer desfalecer. Um pedido de socorro? A cantora e pastora Eishla comoveu a comunidade cristã ao fazer um grande desabafo durante um recente evento na ADVEC. Eishla, após um testemunho sobre seu passado, onde foi diagnosticada com exaustão, ela fez uma confissão sobre querer jogar a toalha. Após esse momento, ela fez uma ministração, onde, em meio a choros, disse que o inimigo também tem tentado pará-la. Ela orou pelos presentes e convidou seu marido a orar por ela. Ouça sua fala comovente e deixe sua opinião nos comentários. Você acha que suas palavras são como um grito de socorro por trás? Esse desgaste se torna algo recorrente em nossas vidas, porque nós não paramos para descansar, para nos reabastecer, para colocar de volta aquilo que o campo levou de nós. Olha que coisa. Deixa eu contar um testemunho pessoal aqui para vocês. No início do meu casamento, as crianças eram pequenininhas. Nós já estávamos vivendo um tempo muito agradável, eu e Odilon, vivendo a nossa lua de mel, porque o início do nosso casamento foi bem conturbado. E eu já estava com a agenda lotada, viajando o Brasil todo e até para fora do Brasil. O Odilon já trabalhava na casa do Senhor, acho que ele já era pastor nessa época, já tinha sido consagrado. A minha vida profissional estava abençoada, a nossa vida ministerial. Já havíamos comprado ali uma casa própria. Estava tudo indo bem, indo de vento em popa. Nós estávamos prosperando debaixo da boa e poderosa mão do Senhor. Glória a Deus por isso. Porque a vida não é só de angústia, tristeza e tempestade. Também tem momentos bons. Só que a verdade é que eu não soube administrar muito bem esse tempo dentro de mim mesma. E eu fiquei muito desgastada. E eu viajando, cada vez que eu viajava era um desgaste emocional para mim, porque eu tinha que deixar as crianças. E aí juntava o cansaço físico, o cansaço emocional e o cansaço espiritual. Porque isso aqui não é só uma profissão, uma carreira, isso aqui é uma missão. E você lida com vidas, você lida com almas, com pessoas. Cada vez que eu me trancava no quarto para escrever uma canção, Deus depositava em mim a confiança dele, porque aquelas canções, elas iam atingir pessoas, elas iam mudar histórias. São mensagens cantadas. Mensagem é para você refletir. Talvez você não tenha muita vontade de ficar dando glória a Deus e aleluia, mas eu quero que você absorva cada palavra do que eu estou dividindo aqui com você nessa manhã, e você que está em casa também, porque eu estou colocando aqui algumas partes da minha história também, para que você aprenda o que fazer e o que não fazer. E eu cheguei no meu limite. E sabe o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a desmaiar onde eu estava. O Odilon, de vez em quando, ainda viajava comigo naquele tempo. E dentro do avião, eu apagava. Ficava exausta. E eu acho que era a minha válvula de escape. Teve um dia que a gente estava voltando de Portugal. Eu acordei com o Odilon batendo no meu rosto, orando, repando dentro do avião. Era em Portugal, amor? Estados Unidos. E ele não falava inglês, aí foi uma lenha. E era uma empresa aérea americana. E ele querendo pedir socorro. Help, help! E eu desmaiada. Isso aconteceu várias vezes. Lá em casa, dentro de casa. E é claro, a minha gravadora, preocupada comigo, pegou eu e o Odilon um belo dia. Falou, vocês vão ter que se consultar. Odilon, você vai levar Eishla nesse neurologista aqui, que ele é o mais famoso, o mais poderoso do Brasil, e vamos lá junto. E o Odilon já tinha me levado em vários médicos, tinha feito check-up, tinha feito exames, não tinha ido no neurologista. Esse foi o último médico especialista que nós consultamos. E quando chegou lá, um senhor de mais de 70 anos, ele fez todos os exames, me passou uma bateria de exames, eu fiz os exames, todos, e voltei
na consulta com o Odilon. E quando cheguei lá, ele fez também os exames de reflexo. Ele conversou muito comigo. E ele veio com um diagnóstico. Você não tem nada. Todos os seus exames estão normais. O que você tem é exaustão. Você está exausta. Você está desfalecendo. E um dia pode ser que você não volte. E se você não voltar, sabe o que vai acontecer? Sua gravadora vai botar outra no seu lugar. A sua igreja vai chorar, mas outra vai entrar no seu lugar. Seus filhos vão ter uma madrasta e seu marido vai ter outra mulher. Quando ele falou isso, meus irmãos, pensa numa decisão que eu tomei de mudar de vida. Tudo menos isso. E eu saí dali decidida a ter uma nova direção, um novo comportamento. Perguntem se eu obedeci o médico. Não obedeci o médico. E sabe o que aconteceu? A minha voz foi embora. Eu fiquei tão exausta, tão desgastada, que eu tive que operar as cordas vocais. E eu fui obrigada a ficar parada em casa durante 1 ano inteiro. Porque a minha cirurgia não deu certo. E o que era para ser uma solução rápida, foi uma solução demorada. Eu queria resolver rápido. Porque comigo tudo é muito prático, muito rápido. E Deus estava trabalhando no meu coração a longo prazo. E no ano de 2009, no auge da minha carreira, tinha acabado de gravar um DVD para 300 mil pessoas em Fortaleza, com a participação de vários amigos. Foi um momento marcante na minha vida. Deus parou tudo soberano na nossa vida. E eu parei para ser tratada por Deus. Naquele período de 1 ano em casa, muito triste, muito chateada, fazendo birra com Deus, perguntando por que a Beyoncé tinha voz para cantar e eu não tinha. Eu fui para dentro da minha casa, dentro do meu quarto, e ali dentro do meu quarto o Espírito Santo falou comigo. Quem disse que eu preciso do seu trabalho, da sua voz, do seu ativismo para ser adorado? Se a sua voz não voltar, você vai parar de me adorar? Será que você é capaz de me adorar apesar do que você não tem, apesar do que te falta, apesar do que eu não estou te dando? Foi o primeiro grande desafio que eu enfrentei na minha história com Deus. E eu não tinha noção do que eu perderia no futuro. Não por castigo, mas pela vontade soberana de Deus. Porque Deus é soberano, meus amados. Deus está no controle. Não é Deus quem se adequa aos nossos planos. Não é Deus quem se adequa à nossa carreira, à nossa maneira de ser, ao nosso ministério. É nós que nos adequamos ao propósito dele. Entenda isso. E ali naquele momento eu entreguei para Deus a minha vida, o meu ministério, o meu Senhor. Se eu não tiver voz para te adorar, vou te adorar com minhas mãos, vou aprender libras, eu vou fazer gestos, mas eu nunca vou parar de te adorar. Eu confesso que às vezes a minha batalha me desgasta. Que muitas vezes a vontade que eu tenho é de jogar a toalha. Mas eu não vou desistir das pessoas assim como Deus não desiste de mim. Porque o inimigo também tem tentado me parar. Porque o inimigo tem tentado me fazer desfalecer. Mas eu estou aqui para declarar que eu nunca vou trocar o que é momentâneo por aquilo que é eterno. Abraça aí. Se não tem ninguém da sua família, abraça uma amiga. Abraça um amigo. Fala, hoje eu vou ser a sua família. Se brigou com o marido, pede perdão agora. Se brigou com a mulher, pede perdão. Se maltratou os filhos, pede perdão agora. Essa é uma manhã de reconciliação. Essa é uma manhã de conserto. Oh, Deus está te chamando para um tempo novo. Tudo novo, tudo novo. Eu vou fazer o que eu sempre faço lá em casa, Odilon. Quando eu estou sem forças, o que é que eu faço com você? Eu digo, profetiza sobre a minha vida, não é? Então profetiza sobre a minha vida hoje. E você vai fazer isso aí também. Deus, que manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Eu quero declarar nessa manhã, Senhor, que o Senhor tem preparado um novo tempo. Um tempo de crescimento. Um tempo de crescimento espiritual, emocional.
um tempo de provisão, de portas abertas. Deus, eu declaro sobre a vida da minha esposa, em nome de Jesus, que ela não vai parar, que a voz profética que ela carrega vai ecoar durante muitos e muitos anos, que o Senhor venha usá-la com autoridade, com poder, com glória. Nós declaramos a bênção sobre a nossa casa, sobre nossa família. Que palavra abençoada. Quantos querem agradecer a Deus pela vida da pastora Éxila? Glória a Deus. Obrigado. Palavra profética de bênção, de restauração, de fortalecimento, em nome de Jesus.